Ó, tem um exercício aqui, ó, calcule o valor das prestações anuais, né, realizada na taxa de 8% ao ano, sob regime de juros compostos, sabendo que o principal é 3.850, que o prazo da operação são 15 anos. Aí, meninas, olha só que legal. Trouxe um negócio aqui para vocês, deixa eu ver se é essa. Não, nessa não. Vê se vocês conseguem, vocês estão vendo aqui a tabela do Excel. Estão vendo? Sim. Ótimo. Aqui, sistema price. 15 meses, né? São 15 anos? 15 anos. O valor é 3.850. Tá vendo? Aí aqui eu tento, a tabela é aquela que está no texto, na apostila, que é um modelo. Olha só, essa coluna aqui são as prestações. Aqui juros, aqui amortização. E aqui o saldo devedor. Então, aqui, como é que eu faço para achar esse valor aqui? Eu vou usar HP. Eu vou pegar o valor, né? Que esse valor aqui, 3.850, é o valor presente, e vou fazer aquela distribuição. N é igual a 15, o exercício deu N igual a 15, a taxa é 8%, até coloquei aqui na fórmula, taxa é 8%, né, ao ano, tá? O PV é 3.850, o FV eu não uso, 0, e o PMT, que são as prestações, aí eu aperto por último. Você vai chegar a 449,79. Tentem aí na HP de vocês. Vê se vocês conseguem chegar a esse valor. Tentaram? Daiane, que está fazendo as contas aí. Tentaram aí, né? Eu consegui fazer. Eu consegui fazer. Beleza. Jane. Quem é essa outra aqui que está aqui, essa mocinha? Deixa eu achar o nome dessa moça que está aqui. Natália! Natália que está aqui também com a gente. Conseguiram, né? Então, beleza. Deixa eu achar aqui. Tá aqui. Acharam. Você achou a prestação. Aí os juros aqui, esse juro, como é que eu calculo aqui? Como é que eu acho 308? Eu vou aplicar 8% no valor presente. 8% de 3.850 a 308. Tá aqui. Aí, ó, tá vendo? Aqui, ó, é a tabela ampla, né? O valor total, saldo devedor, juros, que é o mesmo desse, e aqui é a somatória. Se eu for pagar tudo no primeiro ano, eu tenho os juros do primeiro ano, o valor total que eu tenho que pagar é 4.000 e pouco. Tá? E aqui a parcela mensal, você pode ver que no price ela se repete. Os juros, a amortização, como é que eu faço? Ó, a fórmula aqui, ó, subtrai prestação menos juros, né? Tá aqui. Prestação menos juros da amortização. E é essa amortização que você vai abater do saldo devedor, que vai ter um novo valor. Tudo bem? Tudo bem, galera? Tô e por tranquilo. Aí vai. E por aí vai, ó. Né? Por aí vai até o final, que tem que zerar. Desculpa, galera. Tem que zerar é menos de R$1 aqui, ó. Prova dos 9, 15 anos, né? Menos de R$1 é aceitável, tá? E por aí vai, né? E aí continua. A amortização desconta do saldo devedor. E aí vai até o final, né? Tem que estar próximo de 0 aqui. Aqui, no caso, você sempre parte da prestação, tem os juros, subtrai os juros da prestação, você tem a amortização. Lembrando que nossa hipótese é o seguinte: a prestação tem 2 componentes, juros e amortização. Por isso que eu subtraí de um, já tem outro, tá bom? Anotem isso. Prestação tem 2 componentes, juros e amortização. Esse é a tabela price para nós, tá bom? Deu uma tosse agora, tá? Deu para entender a tabela price? Relembraram o conceito da price? Depois eu posso mandar esse Excel aí para vocês, tá? Professor. Só me ajudar a lembrar aqui, me pedir aqui por e-mail, por zap, que eu mando para vocês. Deu para relembrar
tabela Price? Cadê Daiane? Aqui, né? eu fiz, só que não Sim. tem aquela quantidade de coluna dessa daí não, do Excel aí não. Ah, Eu tá, fiz eu olhando entendi. no... Sim, agora olha só, é porque no texto ele te dá um modelo de tabela para que você se. Ali no Excel tá exatamente como tá a planilha no texto. Tá bom, Daiane? Mas assim, se você tiver prestação, juros, amortização e saldo devedor, já está de bom tamanho. Isso, esses daí mesmo que eu tenho. Sem problema. Sem problema, tá bom? Tá bom. Mas ali é só porque assim, eu fiz uma cópia do que estava o modelinho do livro lá do Puccini, que ele passou aquele modelo de tabela com mais componentes para eu saber, no primeiro ano, se eu for pagar tudo, no segundo ano, se eu pagar tudo, como é que é, tal. E por isso que eu coloquei daquele jeito, tá bom? Agora nós vamos relembrar o sistema saque, que difere do price. O price, as prestações são constantes, né? No saque, a amortização é constante. Então, vamos lá. Vamos de novo. Vamos colocar aqui na tela. Olha, vamos dar uma geral primeiro nisso aqui. Olha só, o price, tá? Relembrando. No price, prestação constante, que eu tinha falado. Olha o que acontece com os juros. Os juros diminuem ao longo do tempo. Ó, tá diminuindo até chegar a 33. Tá vendo? Diminui. A amortização. O que acontece com a amortização? Aumenta. Gente, essas características são muito importantes. Vocês guardarem isso. No sistema price, a prestação é constante, os juros diminuem, a amortização aumenta ao longo do tempo e o saldo devedor, óbvio, tem que diminuir. Tá bom? Agora vamos no sistema saque. Deixa eu achar aqui. Peraí que eu fiz errado aqui. Sistema saque. Achei. Tá aqui. No saque, a amortização é constante. Aí no exercício de vocês, deixa eu ver como é que está o exercício aí do saque. Vamos ver o exercício. Construir uma tabela, né? Sistema saque, 8% ao ano, regime de juros compostos. O valor inicial, valor presente, 5.490, prazo, 18 anos. Tá? 18 anos. Deixa eu ver se eu fiz aqui. Esse aqui eu fiz um pouquinho diferente, eu fiz diferente aqui, deixa eu ver. 18... não, tá aqui, tá, beleza. Copiei 18 anos, tá certinho. Então vamos lá. 5.490. Por onde a gente começa para montar a tabela saque? Importante vocês guardarem isso. Pela amortização. A amortização é o elemento principal. Então o que eu faço? Divide a amortização, né? Para você achar o valor da amortização, você divide o valor presente, 5.490, por N. O exercício está falando que são 18 anos. Eu até construí a tabela aqui, tá vendo? 18 anos. Então, eu vou pegar o valor presente, 5.490, dividir por 18. Deu 305. E aí o valor se repete até o final. Amortização constante. Só que aí eu vou pegar, como é que eu faço para calcular os juros? Simples. Os juros do primeiro ano é a taxa aplicado ao valor presente. 8% de 5.490, 439,20. Está aqui os juros. Aí, nós sabemos que prestação tem dois componentes, juros e amortização. Se eu sei a amortização, o valor, se eu sei o valor dos juros, é só eu somar que eu tenho a prestação. Está aqui. E por aí eu vou embora até o final. Até chegar no valor Professor, final. Oi? Na hora de fazer um financiamento assim, tem como o cliente escolher? Eu quero price, eu quero saque. Sim, em alguns casos existe, principalmente financiamentos de longo prazo, como sistema imobiliário, né? Apartamento, tal. Tem como você comprar um apartamento, tem gente que joga para você, olha, você prefere o sistema price, saque, ou se você chegar lá, eu prefiro que seja o sistema saque. Eles podem fazer para você, tá bom? No caso, sim. Só terminar de deixar o senhor falar, mas no caso, qual seria melhor, no caso, um exemplo aí, o imobiliário, o saque ou a price? São duas situações. Elas são equivalentes. Ao longo do tempo, você vai estar pagando o mesmo valor, que elas são equivalentes, price e saque. Só que tem um detalhe. No saque,
se você observar, a prestação, a primeira parcela dela, como a prestação é diferente, né, no saque, a primeira parcela é o maior valor. Ela vai diminuindo ao longo do tempo. Então, é como se, no curto prazo, se você tiver, hoje eu vou comprar um apartamento, eu estou com dinheirinho aqui guardado, estou bem. Pagou o maior valor na primeira. Ela vai diminuindo. Então, a tendência é que ela vai dando uma folga para o seu orçamento. Com o passar do tempo, a tendência é que a parcela diminua. Tá? E com isso você tem uma folga. Eu estava fazendo hora extra, agora eu não estou fazendo mais, meu salário diminuiu. A parcela diminuindo um pouquinho mais já ajuda um pouco. Então, a tendência para quem não tem uma estabilidade profissional, a saque pode ser mais recomendada, porque, em tese, ela se reduz ao longo do tempo. A redução não é tão grande, não é tão drástica, mas ela tem um comportamento de se reduzir. A price é fixa, o valor é constante. Então, assim, se você tem 2 empregos, perdeu o emprego, diminuiu a renda, vai ter sempre aquele valor que você vai pagar. Então, né, então eu sugeriria uma pessoa que não tem estabilidade no emprego, né, ou não é servidor público, pode ser mandado embora, tem 2 empregos, 3 empregos, pode perder um e tal, o saque pode ser um pouco mais vantajoso. Tá? O sistema imobiliário, vamos colocar, se comprar um apartamento, terreno, que são financiamentos de longo prazo, e que nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Tá? Agora, abro um parênteses para colocar uma observação. Essas planilhas, elas são aí, né, elementos teóricos. Quando você vai fechar um contrato de um apartamento, o saldo devedor, muitas das vezes, ele é corrigido. Então, às vezes, você termina de pagar, ainda tem um resíduozinho ainda que eles distribuem ainda, sabe? Porque o contrato prevê uma correção do saldo devedor. Porque tem muita gente falando assim, poxa, mas você tem um saque e a prestação aumentou durante um período. Isso pode acontecer tendo em vista que o contrato prevê uma correção do saldo devedor por algum indexador. Porque como você vai financiar 25 anos, a financeira tem que colocar o seguinte, gente, pode ter um período de hiperinflação, corroer os valores e a financeira tomar prejuízo, né? O banco toma prejuízo do financiamento. Então, ele corrige um pequeno percentual esse valor. Por isso que, muitas das vezes, a redução é de centavos. A prestação se reduz assim de R$1, R$2. Eu estou pagando 5 anos, só caiu R$5 da prestação. Acontece isso, porque o valor é corrigido. Aí tem que ver o seu contrato. Dificilmente você vai comprar um apartamento e o saldo devedor não vai ser corrigido. Dificilmente, entendeu? Mas, em tese, o sistema saque, a prestação diminui. E, realmente, meu pai comprou essa casa, que eu estou na casa dos meus pais hoje para gravar essa aula. Meu pai comprou essa casa aqui financiada, né? 25 anos, essa casa aqui. Casa de conjunto e tal. E foi isso mesmo, a prestação diminuía pouquinho, mas ela reduziu. No final das parcelas, ele estava pagando um valor bem menor. É como se ele começasse a pagar assim, R$300, um exemplo. Aí, no final, ele estava pagando 90. Entendeu? No sistema saque. Se fosse no price, era fixo. Mas só que esses sistemas, dependendo do que está no contrato, pode estar um pouquinho diferente do que a gente está estudando aqui. Eu já vi sistema price, que a prestação é fixa, ela diminuir, aumentar. Porque o contrato prevê uma correção. E aí eles aplicaram a correção, aí a parcela aumentou um pouquinho, mas ficou um tempo, né, fixa. Aí depois teve outro reajuste, aí, entendeu? Depois teve um período que ela diminuiu um pouquinho também, devido às circunstâncias do mercado. Isso pode acontecer. Tá bom, Guilherme? Deu para entender? Professor? Deu sim. O senhor só... Então, por exemplo, se quando a pessoa então resolve comprar uma casa, então depende muito do perfil dele daquele momento, aí que ele tem que parar para analisar qual que é mais favorável para ele. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu, se fosse comprar um apartamento hoje, não posso, né? Salário pequeno e tal, professor, vocês sabem como é que são a vida, né? Está muito baixo, professor. Eu, se fosse comprar um apartamento hoje, eu preferiria o sistema saque. Porque, né, pelo menos você tem uma perspectiva, olha o que eu estou falando, você tem uma perspectiva da prestação diminuir ao longo do tempo. E assim, geralmente quando a gente vai comprar, né, você está no curto prazo, eu tenho uma reservazinha aqui, ou eu tenho alguém que pode me ajudar, beleza. Os problemas começam a acontecer com o passar do tempo. Você está num bom emprego, um salário razoável, tá bem, comprei meu apartamento, estou tranquilo. De repente, o cara te manda embora.
Aí você arruma outro emprego. Ai, graças a Deus, estou empregado. Salário metade do que você ganhava. Tá entendendo? E aí, né, começam os problemas. Mas se a prestação tem uma perspectiva de diminuir, já é alguma coisa. É claro que você não pode se iludir e achar o seguinte, no sistema saque, então a prestação vai diminuir muito, então vai dar muita folga no meu salário. Não. Às vezes a diminuição é de R$10, R$5, né, ao longo de um período de 10 anos, reduziu R$5, R$2. Pode acontecer. Porque o próprio saldo devedor ele é corrigido, mas ela tem uma perspectiva de redução, e aí pode acontecer, uma coisa que aconteceu também aqui no financiamento do meu pai, teve um período que a Caixa chamou, né, todo mundo que estava naquele tipo de financiamento, fez uma proposta para quitar. Então, você tinha ali uma possibilidade de quitar, e vamos supor que seu saldo devedor era de 50 mil, aí você poderia quitar. Eu dou 50 mil, quitar. Só que, eu não tenho 50 mil, eu tenho 10 mil. Aí o que ela fez? Ela pegava os 10 mil, amortizava o saldo, aí ficava um resíduo para você pagar, né? Ela pegava, distribuía, redistribuía, e você pagava novas parcelas menores. Foi isso que meu pai fez. Pegou um valor, nós pegamos um valor pequeno, não dava para ele pagar tudo, aí ele pagou, reduziu o valor das parcelas e a gente ficou pagando mais um período. Também tem essas possibilidades que isso pode acontecer também, depende da situação, isso pode acontecer, e é legal isso aí para você, né? Eu tenho uma reservazinha aqui, aí a instituição financeira está dando essa possibilidade de você tentar, eu não posso pagar tudo, todo o saldo devedor, mas eu posso pagar parte dele, paga parte dele, né? Aí o saldo ele traz para o presente, tem que tirar boa parte dos juros. Os bancos não tiram todos os juros, infelizmente, mas tiram uma parte, e aí ele desconta o valor que você vai pagar e pega aquele saldo restante, distribui de novo no tempo, né? Aí a parcela fica bem menor. Ou, se você preferir, o prazo se amplia. Também é uma possibilidade, né? Tem gente que fala bem assim, não, mas na negociação com o banco, fala assim, eu quero um prazo maior, mesmo que a prestação permaneça a mesma coisa, mas eu quero um prazo maior para eu pagar. Né? De repente, pode acontecer isso. Ou as duas coisas, a prestação diminui e o prazo se amplia um pouquinho. Também pode ser um negócio. Então, se nesses contratos de longo prazo, que é quase uma vida, 25 anos, 30 anos para você pagar um apartamento, você tem que estar de olho nas renegociações para buscar condições melhores para você. Mas a saque é a mais indicada. Alguns bancos não trabalham com price. Alguns bancos, tá? Não trabalham. Né? Eles alegam que né, no cálculo, que eles têm sistema para poder distribuir esses valores. Né? No cálculo deles lá, né, é um sistema oneroso para eles também, não dá para eles poderem aplicar as correções, fica muito os valores ficam muito distante, né, daquilo que eles almejam. Enfim, é uma justificativa meio abstrata, mas alguns bancos só trabalham com saque. Aí cabe vocês, né? Então, mas assim, a população que vai comprar apartamento, você está tão empolgado, muitas vezes você nem questiona isso. Eles te mandam uma proposta, aí manda uma simulação para mim. A única coisa que a pessoa pede à financeira é o seguinte: manda uma simulação de quanto que eu vou pagar. Quanto? R$1.000. Opa, eu consigo. Ótimo. Ninguém questiona, porque você tem o direito de poder falar bem assim: olha, eu gostaria de comprar isso aqui no sistema Price. Eu quero comprar no sistema saque. E a instituição financeira vai fazer ou não. Se não fizer, você busca outra. Geralmente, você vai na imobiliária para poder comprar um apartamento em qualquer outro lugar, eles mandam proposta para várias instituições financeiras para pegar, para financiar. Né? Tem umas que cobram uma taxa um pouquinho maior, taxa um pouquinho menor, e aí você pega aquela que te dá o sistema mais vantajoso, com a taxa mais vantajosa. Fica de olho nisso, porque a compra de um apartamento aí é uma dívida que você leva para a vida toda, praticamente. Né? 30 anos é muita coisa. Né? 25 anos é muita coisa. Fica de olho nisso. Tá bom, pessoal? Mais alguma dúvida aí, galera? Tranquilo? Jane, Guilherme, Daiane, Natália. Você vai falar naquela hora, professor, a respeito do IGPM, né? Que no contrato, muitas vezes, já fala, né? Que é de ano em ano que atualiza o IGPM. Que aí, recentemente, eu estava no financiamento, e aí aconteceu isso mesmo. Teve ano que o IGPM ficou negativo, aí, tipo assim, a loteadora
quando começou a recuperar também, a parcela foi para cima. Verdade. Verdade. Acontece, ó, é raro, mas acontece do IGPM ficar negativo. A gente tem deflação, né? Geralmente os preços sobem, né? Só que pode acontecer que os preços diminuem. Agora na pandemia, né? O cara não está vendendo. O cara não estou vendendo, eu vou reduzir os preços. Então, se isso acontece de uma forma generalizada, nós vamos ter o que nós chamamos de deflação, né? Uma queda de preço. E aí os indicadores, ao invés de aumentar, vão pegar uma redução. E aí é a hora do financiamento, na hora de corrigir, né? Ao invés de aumentar a parcela, ela diminui um pouquinho. Seria muito bom se isso acontecesse de forma constante, né? Mas infelizmente isso não acontece. Mas a gente não pode torcer muito para ter deflação, não, queda de preço, porque aí o empresariado tende a não aumentar a produção, ele reduz a produção, contrata menos pessoas, pode até demitir pessoas, porque quando, né, se eu estou diante do comércio, onde eu tenho que reduzir os preços para poder vender, é porque a situação está complicada, o faturamento está diminuindo, tá? E aí a gente pode entrar numa crise muito mais ampla, tá? Então, assim, é bom que a gente tenha deflação, mas em períodos curtos, esporádicos, para não gerar um problema mais grave, né? Que pode acontecer. Minha prestação diminuiu muito, só que eu perdi meu emprego. Aí não adianta. Aí é dor de cabeça, não acerta. Tá bom? Ok, pessoal? Então, vamos dar para a gente finalizar aqui a questão da tabela, né? Vamos lá na tabela, cadê? Deixa eu achar aqui. Tabela saque. Então, amortização constante, os juros eu calculo 8%, do primeiro ano, 8% em cima do valor presente, 439,20. Somo amortização mais juros, tem a prestação. A prestação diminui ao longo do... Olha só, tá vendo? Guilherme, ó, Jane, ó, prestação diminuindo, ó, ao longo do tempo. Que legal. Aqui, o impacto é grande, é óbvio, mas em contratos de financiamento de apartamento, terreno e tal, com certeza vai ser pequenininho, porque esse saldo aqui é corrigido, né? E aí acaba que a diferença é pequena, mas pelo menos é alguma coisa, né? Aí você tem amortização constante, os juros, o que acontece com os juros? Diminui ao longo do tempo. Então, guarda esses conceitos aqui, cai em prova direta aí, concurso Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bandes, qualquer concurso aí de banco aí, eles cobram isso. No sistema saque, a prestação diminui, os juros diminuem ao longo do tempo e a amortização constante. O saldo devedor tem que diminuir, né? Porque senão né, a gente não paga nunca, né? Ok? Basicamente é isso. Meus amados alunos, basicamente, né, esses são os pontos principais aí para nós. Eu vou mandar para vocês, aí eu vou ver direitinho o que dá para ficar melhor, né? Ou gravo uma aulazinha aí com as respostas, né, os resultados, e aí passo para você, deixo disponibilizado, porque aí vocês podem ver a qualquer hora, tal, tá? Ou eu vou tentar colocar isso no papel, projeto, para que a gente grava a nossa aula, depois eu disponibilizo. Vou ver a melhor opção aí, para vocês terem isso daí, tá bom? E aí eu peço a vocês para estarem avançando. Faltou só taxa equivalente, taxa proporcional, que eu também vou ter que gravar alguma coisa aí para disponibilizar para vocês. Tá bom esse material? E qualquer dúvida, eu estou à disposição aqui de vocês aqui para que a gente possa estar tirando, tá bom? Tem mais alguma questão, alguma dúvida aí que vocês gostariam de estar tirando? Professor, sobre Sim. financiamento e tal, tem um momento ideal para financiar, para comprar, ou como que é? Como que funciona? Então, geralmente, né, quando nós estamos num período de crescimento econômico, as condições são melhores. Eu estou falando de custo, né, do financiamento. Nós estudamos economia lá, né? Quando nós estamos diante de uma política econômica expansionista, lembram? Né? O crédito fica desburocratizado, lembra lá, gente, da economia? A tendência é essa, tá? Quando nós estamos saindo no período de crise e buscando uma recuperação, a tendência é que o crédito fique em umas condições melhores. Então, a minha sugestão, eu quero comprar um apartamento, espera primeiro as condições da economia melhorar, porque o crédito tende a ficar com um custo menor.
Em situações de crise, no auge da crise, a tendência é que o crédito fique burocratizado, rigor enorme e com custo alto. Você tem que levar avalista para poder conseguir comprar um bem, né? O custo fica mais, o cara fica com medo de você não pagar, esse cara pode perder o emprego, né? Então, juros alto para ele. Tá entendendo? Porque às vezes a taxa de juros é 5%, vamos supor, né? 5% ao ano, um exemplo. Mas quando eu estou numa condição de crescimento econômico, você pode negociar com o cara. Cara, eu quero esse apartamento, eu vou casar, eu preciso do apartamento, mas eu estou achando ele caro. Aí o cara chega para você, aqui que o vendedor faz. Espera aí um pouquinho que eu vou conversar com o meu gerente. Mentira que ele já tem a margem dele, né? Aí ele vai, tá aqui, condição, vou reduzir um pouquinho. Então você tem essa chance de fazer isso quando você está num período de crescimento econômico. Quando você está num período de crise, né, que a economia, o PIB está diminuindo, né, alto desemprego, o cara já não tem essa margem. Ou ele não vai querer te dar essa margem, porque ele fica com medo, falar bem assim, cara, esse cara corre um risco de ficar desempregado aí, não pagar a gente, ser mais uma dor de cabeça para nós. Então o cara não tem margem. Ele quer vender aquele valor dele mesmo com né, uma taxa maior, porque se ele perde com o Guilherme, ele ganha no montante e compensa a perda com o Guilherme. Entendeu? Então o cara quer se precaver. Ele falou assim: eu vendi apartamento para Daiane, para Natália, para Jane e para o Guilherme. Eu vendi. O Guilherme ficou desempregado, não vai me pagar. Só que eu cobrei um juros tão alto da Jane, da Natália e da Daiane que ela vai me pagar o dela e ainda dá para recompor as perdas que eu vou ter com o Guilherme. Essa é a lógica quando nós estamos na crise. Quando nós estamos no período de crescimento, não. O cara vê o seguinte, dificilmente o Guilherme vai ficar desempregado. O cara competente igual a ele perdeu o emprego e ele arruma outro. Né? Então, vou dar condições favoráveis, não só ao Guilherme, mas a Jane, a Natália e a Daiane. Aí, entendeu? Ele fica menos na retaguarda, né? E oferece umas condições um pouco melhores para o conjunto da sociedade. E aí, se o Guilherme, mesmo que o Guilherme tenha uma perda, ele vai conseguir vender não só para Jane, Natália e Daiane, como mais para 10, 20 pessoas. Que mesmo com né, as pessoas pagando um pouquinho, uma condição um pouquinho melhor, ele consegue, no conjunto, um volume enorme de recursos que, se o Guilherme tiver problema, ele consegue sanar, num período de crescimento. Mas no período de crise, já é a situação muito mais difícil. Então, espere a economia se recuperar um pouquinho, para você poder fazer o seu negócio, comprar um apartamento, que é uma dívida. Gente, apartamento, carro, são dívidas assim, você vai financiar um carro 60 meses, 48 meses, são dívidas gigantes que você tem que esperar o melhor momento, tá? Chora com juros, pede para baixar os juros, entendeu? Porque realmente não tá fácil. Outro dia eu estava negociando com uma advogada aqui, uma ação que nós vamos entrar, e ela querendo cobrar 30%, né? Aí, só em conversar com ela reduziu para 25%. Então, assim, ela já cobra 30% porque o período está em que nós estamos numa situação dificílima. Então, os escritórios de advocacia perderam cliente. Então, o cara quer cobrar um valor para arrebentar você, né? Agora, se você chega e cobra num valor um pouquinho, se você chora um pouquinho, pode ser que ela reduza. Mas se a gente tivesse período de crescimento, ela pediria 30%, ela reduziria para 20% para mim, ou para 18%. Entendeu? Então tem todas essas questões. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? É só fazer outra perguntinha, professor. Sim. Na verdade, esse cenário assim, de análise, na verdade. Porque, igual aqui em Ares, não sei se está em Ares, está na Serra, né? Mas aqui em Ares, a economia, assim, mesmo com essa pandemia, todo mundo parado, mas a economia, assim, está de uma maneira, assim, para cima, entendeu? Gente contratando pra caramba, as empresas contratando. É o que é isso aí? Mesmo nessa crise, nessa pandemia. Nós tivemos realmente um impacto, né? O primeiro impacto foi uma pancada muito forte da pandemia, né? Pegou todos os setores. Só que nós temos setores, Guilherme, que são mais dinâmicos do que outros, né? Se a gente comparar o setor de prestação de serviços com o setor industrial, a indústria mesmo que produz, a indústria tem muito mais dificuldade de se recuperar do que a prestação de serviços ou o comércio. Então, a gente está vendo que alguns setores, eles conseguiram,
né? Buscar meios de continuar sua atividade, mas com novas ferramentas, né? Serviço de deliveries, os caras começaram a atender por telefone também, enfim, eles começaram a buscar outros meios e continuaram atendendo uma demanda que ainda existe, né? E tem setores, tipo o industrial, que já tem uma dificuldade maior de poder se mudar sua planta, você mudar a forma de venda, tal. Esses setores realmente estão numa asfixia financeira terrível. E também, por outro lado, teve algumas ações do governo que foram ações muito boas. A renda emergencial que foi oferecida de R$ 600, isso manteve uma parcela de população, principalmente no nosso país, que tem uma parcela de população na informalidade que é muito grande. Eles mantiveram esse povo com renda para poder continuar consumindo, nem que seja consumo para a sua subsistência, mas essas pessoas consumiram, né? Alguns créditos para empresas estão reclamando que não está tendo acesso fácil, mas alguns setores conseguiram créditos para poder continuar tocando seu negócio, entendeu? Então, assim, isso fez com que alguns setores continuar. Você pega supermercado. Para o supermercado, não teve crise para o setor de supermercado. Porque mesmo quando tudo parou, eles estavam funcionando. Né? Farmácia. Né? Eu continuo com as mesmas doenças, precisando de remédios, eu vou comprar na farmácia. Então, assim, alguns setores, eles, mesmo na crise, eles continuaram trabalhando devido às suas especificidades de ser características que a gente não tem como eu deixar de ir no supermercado, eu deixar de fazer compra. Entendeu? E ainda tem a possibilidade do cara ainda mandar uma lista, igual tem supermercado aqui em Vitória, que você manda a lista para o supermercado e eles entregam na sua casa, você não precisa ir lá. É o Oriúndia que faz. Oi? O Oriúndia aqui em Ares faz isso aí. Pois então assim, são setores dinâmicos, aí como você tem uma cadeia por trás, né, um fornecedor que vende para o supermercado, se o supermercado não quebrou, não parou as atividades, aquele fornecedor também continua bem. Ele vai puxando uma cadeia para trás, tá entendendo? Então, isso que mantém o dinamismo em alguns setores e dá a impressão a gente, poxa, parece que não teve crise, né? Mas tem setores que estão numa situação, o setor de academias. As academias estão numa situação terríveis. Shoppings, olha, pressão em cima do governador aqui para reabrir os shoppings aqui na Grande Vitória, foi enorme, entendeu? Escolas particulares. As escolas particulares estão com a faca na cabeça do governador. Já liberou já poder voltar às aulas. Né? Não só as faculdades, mas as escolas de educação básica, educação infantil, eles estão com asfixia financeira danada, porque parou, né? Teve uma medida que obrigou a reduzir a mensalidade, aí depois eles conseguiram derrubar a medida. Então, assim, está uma guerra para poder voltar. Então, tem setores que se sobressaem pelas suas especificidades, e tem setores que estão numa situação crítica. Mas o importante é você entender o seguinte, o setor, por exemplo, supermercado, ele tem uma cadeia por trás dos fornecedores. E se o supermercado está bem, esses fornecedores também continuam respirando. Entenderam? Então, por isso que você não vê... Por que não somente os supermercados estão bem? Não. A cadeia que está por trás, que o alimenta, se ele está bem, vai também estar bem. Tá? Então, é isso que a gente está vendo em Linhares, e aqui na Grande Vitória também a gente vê muito disso. Mas tem setores, eu estou na junta comercial lá, o que tem de empresas pedindo para encerrar atividades é uma coisa da tristeza. Passa por mim os processos de encerramento de atividade de empresas, sabe? Olha, é uma pilha de processos. Muitas empresas fechando, mas muitas mesmo. Restaurantes, né, esses segmentos assim que foram academias, segmentos que foram mais afetados, fecharam, estão tudo encerrando as atividades. Não estão aguentando mesmo, tá?